Uhum. Então, boa noite, alunos do curso de especialização em gerontologia. Então, sou a professora Caroline e hoje estamos aqui para a finalização da nossa disciplina, promoção e prevenção das doenças entre idosos, né? Aqui também eu posso deixar aberto para as perguntas, fiquem à vontade, as dúvidas referentes à nossa disciplina podem ser postadas, e tem um material também que está sendo, para você, está na web para que vocês acompanhem, é um assunto que vai complementar hoje, né, para ser não só uma retirada de dúvidas, mas para estimular vocês também, né? Trabalhar um pouquinho assim com estudo de caso, referente, então, a um pouco da minha vivência trabalhando com os idosos, né? E eu gostaria, assim, da opinião de vocês sobre isso. Então, vamos lá. Então, o nosso tema é suporte familiar e social do idoso. Por que eu coloquei esse tema? Para dar continuidade até aquela videoaula que foi passada para vocês sobre o cuidado com a família e o idoso. Eu abordei uma pincelada sobre o suporte familiar. Hoje, então, a gente vai dar continuidade. Para saber como é que funciona esse suporte familiar, a gente tem que ter atenção a pontos específicos. Como funciona a rede SUS na atenção ao idoso, né? Isso é a primeira coisa para eu conseguir levar, então, a uma demanda que eu estou atendendo. Então, dentro desse quadro que vocês estão observando, temos a atenção primária, né? Referente, então, a pontos de cuidado domiciliar, né, com as visitas, que isso a gente abordou, eu abordei no finalzinho daquela videoaula, a unidade de atenção primária, né, e o núcleo de apoio à saúde da família. Então, esse núcleo de apoio, ele faz suporte, então, essa atenção das unidades básicas de saúde. E hoje tem se trabalhado muito com a questão da atenção secundária, que são os laboratórios de atenção especializada. Esses ambulatórios, existe um ambulatório em São José dos Pinhais, né, coordenado por uma equipe de geriatras e de gerontologia, que dão esse suporte para esses idosos que precisam, então, de uma avaliação melhor, onde eu não consigo atender efetivamente nas UBSs, então eles passam a ser encaminhados para atenção secundária. Então, esse caso clínico, ele está ligado, então, a uma senhora. Eu mudei o nome, né? Não, é um caso real, moradora, então, aqui do estado do Paraná, né? Na cidade de Ponta Grossa, onde eu faço, então, esse acompanhamento com essa senhora, junto com alguns residentes da equipe multiprofissional do idoso, em uma unidade da zona rural, né, uma unidade de saúde da zona rural. Então, essa senhora Maria, ela tem 68 anos, mora na zona rural, e ela reside só com o marido, que também é idoso, e possui uma filha que mora na cidade. Ela é tabagista há 40 anos, porém, nesse primeiro contato onde nós fomos avaliar a Dona Maria, ela nega esse tabagismo, falando que não faz uso, que já largou, mas visivelmente dava para notar
pelas mãos, por uma avaliação mais minuciosa, que ela ainda mantinha, fazia uso do tabaco, isso também confirmado pelo marido depois, né? Pesava, então, tem um peso de 40 quilos, edema facial, uso do oxigênio, então o uso do torpedo oxigênio com a máscara, né, um suporte respiratório. Fazia, como ela é muito emagrecida, né, devido a essa doença, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema pulmonar, ela, então, tem muita dificuldade respiratória. Então, por isso, a necessidade, então, do uso do oxigênio, e ela faz esse uso das musculatura acessória. Então, a gente vê um estiramento a nível de pescoço, devido a essa necessidade de respirar e essa dificuldade de estar respirando, devido, então, ao enfisema pulmonar, né? Da primeiro contato que nós tivemos, ela era bem ativa, ela conseguia realizar as atividades diárias dela, porém, nesse último contato, ela não conseguia mais. Então, desde tomar banho, a questão da alimentação, né, ela ficava praticamente deitada, porque ela não conseguia mais estar realizando as atividades. Os medicamentos que ela estava utilizando são medicamentos broncodilatadores, medicamentos para mais a nível respiratório, né? E corticoide, principalmente, que dá esse edema facial. Essa moradia dela é uma casa bem simples, de madeira, com 4 cômodos e um fogão a lenha. Fora da casa também tinha um fogão a lenha, que ela faz uso, né? Então ela inala bastante aquela fumaça, e outras situações, animais como gatos dentro de casa. E isso não só na parte dos quartos, mas dos quartos, da sala, então eles percorrem por tudo. Então uma higiene bem precária. Então, ela não tem hipertensão e nem diabetes, né? O último internamento foi em 2014, mas devido a esse agravamento da doença, ela foi internada novamente em 2017, finalzinho de 2017, que ela foi internada, e ficou uma semana e logo voltou para casa com quadro dispneico. Não foi realizado transfusões, né? Tem uma relação harmoniosa entre eles, né? O esposo, a filha, o neto, e nega o contato com agrotóxicos. E ela está acompanhada pela agente comunitária de saúde, porém, devido a todo esse quadro, né, distância, ela não consegue ir na unidade para as consultas médicas. Então, dentro desse quadro, desse caso clínico, a gente vai estabelecer o que a gente poderia estar desenvolvendo, que tipo de atividade, isso que eu quero saber de vocês, que tipo de atividade, como, lembrando sempre numa perspectiva multiprofissional, eu posso orientar essa dona Maria, porque ela como ela nega o tabagismo, então ela tem bastante dificuldade de aceitar as orientações, tá? Então, isso a gente vai estar abordando. Então, esse é o nosso primeiro caso, né? A gente já retoma ele daqui a pouquinho. E eu vou entrar um pouquinho falando, então, da fragilidade para que vocês possam acompanhar a questão dessa vulnerabilidade social, né? Então, a fragilidade do idoso hoje é uma linha que se tem estudado, né? Tem vários trabalhos que abordam sobre isso, e eles subdividem essa fragilidade de acordo, então, com o estágio desse idoso. Se ele é um pré-frágil, se ele é frágil, se é um idoso robusto. Que a partir disso, eles vão conseguir
né, aplicando um instrumento para avaliar, eu vou então dar um suporte e planejar meus cuidados. Então, a fragilidade, para que vocês possam entender, é um estado clínico com múltiplas causas e fatores contributivos que caracterizam pela diminuição da força, da resistência e função fisiológica que pode ocasionar o desenvolvimento dessa dependência, declínio físico, cognitivo e social. Então, segundo, então, eu puxei esse estudo para que vocês possam ter acesso depois desse material, né? Então, faz parte de um conjunto, de uma maneira geral, que ainda estão vendo, estão estudando, aprofundando esse tema, né? Mas já sabe que tem relacionado com a questão da vulnerabilidade desse idoso, que pode agravar essa fragilidade. Então, aqui ele fala, né, que a fragilidade presente nas pessoas idosas tem aspectos multidimensionais, heterogêneos e instáveis, que tornam complexa quando recebe influência de fatores característicos da vulnerabilidade social, que é o nosso caso da Dona Maria, né? Então, ela tem vários, o enfisema pulmonar, que foi desenvolvendo uma DPOC, consequentemente um problema cardíaco junto, né? Então, ela está com várias patologias, usos de medicamentos, né, da polifarmácia, contribuindo, então, com a questão de ela não, e essa vulnerabilidade entre desde aquisições socioeconômicas, acesso a serviços públicos, né? Então, esse é um exemplo. E entrando, então, no suporte familiar social, a definição aqui, né, como órgão de apoio à saúde, a possibilidade do idoso poder dispor desses recursos poderá levá-lo a situações de morbidade significativa, seja sob o prisma físico, psíquico, social. Então, a gente tem que sempre perceber, numa avaliação do idoso, não só uma ordem física, ele está com hipertensão, está com diabetes, né? Às vezes, ele pode viver muito bem com a hipertensão dele, está estabilizada, a diabetes, mas ele tem uma questão de ordem psíquica, uma ansiedade, um problema familiar, né? Que isso gera, então, para ele consequências lá para frente, que pode, então, piorar, né? Se eu tenho uma hipertensão, eu posso piorar essa hipertensão, aumentando elevação, né, dessa pressão arterial. Hoje, por exemplo, fizemos um grupo de hiperdia com os idosos e uma senhora estava com a pressão elevada, porque no final de semana faleceu a irmã dela. Então, tudo isso influencia a questão da saúde do idoso, né? Isso de uma maneira, não só do idoso, de uma maneira geral. Mas o idoso, nós precisamos, então, ficar mais atentos com isso, tá? Existem, dentro da rede de suporte social, várias conceituações que eu trago aqui, mas que a gente não vai estar, assim, aprofundando, mas que para vocês saberem que tem a rede social, né, que é formado de grupo de pessoas que apresentam, de alguma forma, contato uma com a outra, por isso se chama, hoje o SUS trabalha muito com isso, com a questão da rede. Apoio social, que é um processo dinâmico e complexo que engloba a interação do indivíduo com a sua rede social, as trocas estabelecidas entre eles, né? Uma relação harmoniosa, e essa rede de suporte social que é a existência ou disponibilidade de pessoas em que se pode confiar. Pessoas que nos mostram, que se preocupam conosco e nos valorizam e gostam de nós. Tudo bem por aqui, gente? Alguma dúvida? Vocês estão escutando bem?
Então, eu vou dar... Então, já me fala, a Débora falou que ok, tá bom, Isabela. Então, a estrutura das relações sociais pode ser caracterizada sob diferentes aspectos, tais como número e tipo de relações, frequência de contato, duração dos contatos, diversidade de como vem desenvolvendo, essa intensidade e reciprocidade, né? Isso a gente pode ver, então, vou mostrar alguns modelinhos de relação no suporte familiar. E dentro dessa rede social, ela possui algumas funções, né? Então, as funções são entendidas como sendo as que promovem essas interações umas com as outras e que ocorre dentro dessa estrutura, que pode ser de 4 aspectos. O apoio emocional, que envolve expressões de amor e afeição, né? Dentro de um nível familiar, da família do idoso. Apoio instrumental ou material, que refere-se a auxílios concretos, como uma higienização da casa, um preparo da refeição, né? Lembra lá naquela aula que eu falei, né? O cuidado, ele está vinculado também a essas questões. Às vezes eu não posso manter um vínculo, ter algo do dia a dia, mas nessas funções eu posso auxiliar. Então, apoio de informação, né, aconselhamento, sugestões, orientações, que podem ser principalmente em algumas dificuldades, e a relação positiva, que seria na parte do divertimento, do lazer, né? Então, sair um pouco da rotina. Então, entra esses 4 aspectos da função do suporte social. Então, a estrutura das relações sociais, né, elas são mantidas devido à posição e papéis da sociedade. Inclui profissionais como médico, professor, advogado. Então, a gente acha que é só a família, não. Tem uma rede em volta que pode, sim, favorecer ou estabelecer ou até mesmo melhorar esse suporte familiar. E tem as relações informais, né, denominadas redes sociais, compostas, então, por família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, a comunidade. Ligações entre indivíduos com que se tem a relação familiar próxima ou com envolvimento afetivo. Então, aqui é só um quadro, um esquema que vai representar, então, esse suporte familiar social, que dentro, então, de um cuidado com o idoso, entra as instituições de longa permanência, clube de idosos, alguns estados possuem, né, clubes de atividades diárias, né, conselhos de defesa, direitos humanos, esporte, turismo e lazer, né, a área do INSS, serviço social, né, justiça, serviço público, e os informais, que a participação desse idoso junto com a comunidade, se esse é um idoso ainda ativo, com colegas de trabalho, com os vizinhos, com voluntariado, é muito importante o idoso estar vinculado a uma atividade para ele se sentir útil nas suas funções, né? Grupos religiosos e os amigos de uma maneira geral, tá? Esse daqui é um outro quadro só para demonstrar quem, né, pertence a essa defesa de direitos, as secretarias, né, de assistência social, educação, cultura, lazer, só a título de informação, né, e outros serviços também que podem estar associados nessa rede formal. Então, hoje, o que a gente percebe, né, como um desafio para a nossa sociedade, né, essa dificuldade, questões socioeconômicas, muitas vezes, e hoje, a gente não pode desfocar da nossa realidade, que está sendo complicada essa situação, né, no nosso país,
Os aposentados, para um complemento da sua renda, continuam trabalhando, às vezes se tornam o principal membro dessa renda, né? Favorecendo aqui questão de, aqui entraria a nossa vulnerabilidade, né? A distribuição de renda, pobreza e desemprego, né? E além daquela estrutura familiar. Às vezes tem núcleo familiar que é acometido por várias situações, né? Além de ter uma dificuldade socioeconômica, tem ainda uma estrutura familiar frágil. Então, dentro o que o Ministério da Saúde aporta, que eu abordo, o material que eu abordo para vocês é todo vinculado ao Ministério da Saúde, para que se tenha uma padronização dessas informações, né? Eles falam um sistema familiar disfuncional, que são aqueles nos quais não há um comprometimento com a dinâmica e a manutenção do sistema por parte de seus membros. Né? Ou seja, por exemplo, o idoso que ele mora sozinho, né? Ele tem dificuldades, ele não ou moram com outros membros dentro do filho, né? Genro, neto, mas que não dão suporte para esse idoso. São observados vínculos afetivos superficiais e instáveis, e alto grau de agressividade e hostilidade entre seus membros. Então, uma experiência que eu tive ano passado com o nosso grupo, nós fomos então para instituições de longa permanência, e a maioria, e essa instituição de longa permanência só atendia homens, né? A maioria deles, né, nós fizemos então uma avaliação dos 30 idosos que moravam lá, a maioria estavam lá por conta do vínculo afetivo, né? Ou seja, aconteceu uma briga entre pai e filho, o marido e esposa, e essa quebra do vínculo possibilitou, então, essa saída desse idoso para essa instituição, né? E, às vezes, acaba sendo, muitos familiares acabam achando isso que o idoso, então, ele só vai atrapalhar aquela estrutura familiar. Você, eu tenho todos os meus compromissos, o que eu vou fazer? Não, mas ele é um membro da sua família, né? Então, a gente tem que valorizar, ser responsável por ele, e da mesma maneira que ele fez o papel dele com a família, né, quando ele era mais jovem, a gente precisa então fazer essa retribuição da maneira que cabe a cada um, não sobrecarregando cada membro. E é muito comum também ficar o idoso esse repasse, né? Passa na casa de um filho, passa no outro, e o destino final dele, então, vai nas casas de longa permanência. Então, continuando nas situações conflitivas enfrentadas com pessoas idosas, frequentemente é possível observar uma solução aparente onde o idoso é separado do seu meio. Então, isso que a gente acabou de falar, ele é institucionalizado, né? Que considera o gerador do problema ou de outros, né, devido a outros membros familiares que afastam para não se envolverem mais. E dentro desse exemplo que eu passei para vocês, eu lembro uma situação. O idoso, quando nós abordávamos sobre a família, ele não falava nada, mas isso também estava refletindo nosso vínculo. Então, a partir do momento que nós estabelecemos esse vínculo com o idoso, ele passou, então, a confiar e abriu, então, uma situação que ele
era casado, tinha filhos, ele que gostaria muito, então, de conhecer até os netos, porque ele não conhecia, né, devido às questões familiares que possibilitou ele, teve que sair de casa e ser institucionalizado. Então, nós conseguimos, né, junto com a parte da assistência social, junto com as unidades de saúde, achar, porque ele já não lembrava onde ele morava, então nós fomos pelos endereços, telefones, até então não estava contribuindo, né, não casava, ali não era aquele endereço, o telefone não existia. E daí nós, não foi assim de um dia para o outro, né? Foi um período aí, mais ou menos, durou uns 15 dias, mas conseguimos achar então a família e foi esse momento bacana dessa interação entre os filhos e com esse idoso. Ele acabou então porque ele era mais agressivo, ele não aceitava o cuidado, rejeitava algumas alimentações, e a partir desse momento desse contato, né, ele acabou então gradativamente melhorando seu padrão de saúde, seu humor, a aceitação dos cuidados da equipe de saúde, né? Então, continuando, o processo de envelhecimento torna-se difícil quando a pessoa idosa é acometida por doenças crônicas, né? E essas doenças tendem, então, a progredir, né? E o cuidado acaba sendo mais intenso de acordo, então, com essa perda da função, né? Então, essa perda da autonomia das atividades que ele vem realizando. Como, por exemplo, as demências, as quedas, que hoje em dia tem se abordado bastante. Hoje mesmo trabalhamos com um grupo sobre as quedas, né? Até os relatos das idosas que já tinham fraturado um braço, uma perna, por conta de quedas dentro de casa, né? Então, a gente acha que não é difícil acontecer, não, acontece frequentemente. E isso vai depender de cada caso, às vezes pessoas idosos que não conseguem ter mais uma mobilidade devido à intensidade dessas quedas. As depressões e as dislipidemias, né, que hoje a gente vê, isso só são alguns exemplos, a gente sabe que existem outras, né, as síndromes geriátricas, né, que contribuem para isso. Então, para reforçar, né, a família desempenha um papel de cuidado ao longo de toda a vida desse idoso, né? Esse cuidado que a família propicia oferece menos risco de uma possível institucionalização, né? Então, são menos... isso é importante, por mais que às vezes surjam conflitos, mas que sejam estabilizados, sejam resolvidos, para não levar adiante a ocorrer, então, essa separação. Presta atenção direta e auxílio para possíveis problemas graves de saúde que podem ocasionar a perda dessa autonomia de pessoas, né? Os idosos que mantêm contato com suas redes sociais informais, como amigos, vizinhos, terão dessas pessoas confiável, né, um apoio e um cuidado na ausência da família. É muito importante ter esses contatos, porque hoje a gente vê que o idoso, ele quer ter a sua casinha, o seu cantinho, não quer incomodar ninguém. E a preocupação com a família, da família eu vou deixar então o meu pai, minha mãe, meu avô sozinho, como é que eu vou dar conta disso? Então, é ter esse contato entre os vizinhos, próximos ali, para que qualquer situação, né, venha entrar em contato e auxiliar também, tá? Isso aqui e a questão assim, de muitos idosos, dependendo de algum grau de doença,
acabam se tornando mais, não querem mais sair de casa, então o grau de amizade, as visitas acabam diminuindo, não querendo mais contato, isso a gente precisa estimular, né? Minha avó mesmo é uma que sofreu algumas quedas devido à anemia, e ela então não queria mais sair de casa, porque o medo de atravessar a rua até na vizinha dela, né? Então, eu estimulo sempre ela também não ir sozinha, e sempre com alguém, ou com auxílio de apoios, né? Andador, bengala, mas no quadro dela, ela precisava, assim, de alguém mesmo, para que ela não, por conta de uma avenida movimentada, para conseguir, então, atravessar a rua, né? Então, ela é uma pessoa, uma idosa muito ativa, ela... e a gente tenta, então, manter, por mais que ela more sozinha, a gente tenta manter essa aproximação com os amigos dela, né? E a gente precisa, então, como profissional de saúde, avaliar essa família, né? O grau de estabilidade dessa família. E como a gente avalia isso? Existem alguns manuais que vão apontar para nós, né, como o APGAR familiar, né, que é um dos instrumentos utilizados, então, pelo Ministério da Saúde, né, que pode ser para qualquer profissional de saúde, né, cuidar da pessoa idosa, e deve considerar que doenças ou injúrias desenvolvem de alguma forma estresse familiar, interferindo nessa dinâmica familiar. E o que compõe, então, esse APGAR familiar? Então, eu fiz um print mesmo desse manual, né, só para vocês acompanharem, mas de maneira mais sintética. Ele vai dar um score para nós de 0 a 10. Injúrias são doenças também, né? Foi questionado aqui o que seriam injúrias. São doenças. Então, esse APGAR familiar vai de 0 a 10, e sendo quanto maior o score, né, maior essa funcionalidade, uma boa funcionalidade dessa família. Então, de 0 a 4, uma elevada disfunção, de 5 a 6, moderada disfunção, de 7 a 10, uma boa. Lembrando que esse score aqui, ele vai variar dependendo de trabalhos, de um trabalho para o outro, né? Alguns artigos vocês podem estar procurando, às vezes pode variar isso, mas eu estou passando aqui algo padronizado do Ministério. Então, qual que é o objetivo dele? Verificar indícios de disfunção familiar, permitindo a elaboração de um projeto terapêutico. É uma medida unidimensional de satisfação com a dinâmica do funcionamento familiar, verificando a percepção das pessoas sobre as suas famílias como um recurso, como um fator estressor, né? E o que compõe, então, esse APGAR? Por algumas, então, a gente fala, esse sistema aqui de pontuação, escala de Likert, onde ele vai pontuar 0 como nunca, 1 como algumas vezes e 2 como sempre. Então, a primeira letra, o A, vai significar adaptação, né? Então, representa aqui a satisfação desse membro familiar com a assistência recebida quando recursos familiares são necessários, né? Então, é questionado: estou satisfeito ou satisfeita, pois posso recorrer à minha família em busca de ajuda quando alguma coisa está me incomodando, preocupando, né? Será que ele tem esse suporte? Então, aqui ele vai... aqui vocês perguntam, né? Vocês podem perguntar e vão respondendo aqui. Tá colocando o score, ou a numeração. O segundo, referente ao P, né, esse APGAR está na língua inglesa, mas traduzindo, né, pelo companheirismo,
Vou, então, abordar aqui se eu estou satisfeito pela maneira pela qual minha família e eu conversamos e compartilhamos esses problemas, tá? O G, que está relacionado ao desenvolvimento, representa a satisfação desse membro familiar com a liberdade disponibilizada pela família para a mudança de papéis e para alcance de maturidade e desenvolvimento emocional. Né? Essa aqui é definida como maturidade estrutural e emocional da unidade familiar, bem como seu desenvolvimento obtido através de apoio, auxílio e orientações mútuas. Tá? Outra é o A de afetividade, né? A satisfação do membro familiar com a intimidade e as interações emocionais no contexto familiar. E o R, a capacidade de resolutividade. Então, aplicando esse score, faz somativo, então esse é um dos instrumentos que eu posso estar utilizando, tá? Aqui, só para demonstrar para vocês, é um trabalho de 2011 que fez uma avaliação da funcionalidade de famílias com idosos, que utilizou, então, esse instrumento. Então, ele define, né, que os profissionais, né, da estratégia da família, de forma singular, o enfermeiro deve estar atentos a essa funcionalidade familiar. Por mais que eu não tenha, às vezes, esse instrumento, eu posso, de maneira informal, saber se essa família é disfuncional ou não, tá? Pela simples conversa, a convivência desses idosos, usuários da rede, né, nas unidades de saúde e também nas visitas domiciliares. Então, eu reforço que é muito importante mantermos esse vínculo com as visitas domiciliares, porque hoje nós percebemos que um déficit dessas visitas, né, por N situações, mas porque às vezes aquele idoso, ele está lá, literalmente largado em casa, sem nenhuma assistência, né? Então, a gente precisa estar atento com esses idosos. Então, foi avaliado nesse estudo 80 idosos entrevistados, sendo a maioria aqui do sexo feminino, entre a faixa etária de 60 a 69 anos, né? Olha, a gente dá para ver que 81% moravam acompanhados e 18%, né, quase 19%, relataram morar sozinhos. E desses aqui, né, residiam com os idosos 241 membros, né, da família, sendo 59% do sexo feminino, 40% do sexo masculino, né, e quase 70% das famílias eram constituídas por até 3 membros da família. Né? Então, esse é lá de 2011. E o que eles puderam, então, observar? Eles definiram como uma qualidade, né, da funcionalidade familiar, boa, regular e ruim, tá? Então, de acordo aqui com a faixa etária, ele estipulou, então, a questão dessa distribuição aqui dos dados, tá? Então, a maioria aqui, acima de 60 anos, representou uma funcionalidade regular, 13% aqui, tá? Então, foi um resultado bem significativo. Esse outro material aqui representa o ecomapa, né? O detalhamento do ecomapa contribui para a construção visual da rede de suporte social desse idoso, que muito poderá auxiliar no planejamento assistencial. O que significa isso? A partir dessa simbologia, que isso cada um pode estipular de que maneira possa auxiliar, eu posso traçar
deixa eu mostrar um exemplo aqui, eu posso traçar as relações familiares desse idoso, né? Como é o caso aqui, né? Então, aqui ele traz o significado de vínculos fortes, essa é 3 esquinhos, né? Vínculos moderados, 3 esquinhos um separadinho do outro, superficiais, 2 esquinhos, muito superficial, um risquinho, vínculos estressantes, pode ver que é um risquinho com vários, outros na vertical, né? E aqui setas para ser utilizado indicando fluxo de energia e recursos. Para que serve isso? Ele é muito dinâmico para que eu consiga trabalhar também representando esse núcleo familiar, né, essas relações familiares. Então, o que dentro desse exemplo, né, quais são, então, os vínculos mais fortes entre essa idosa aqui, aqui está abreviado o nome, né, DRS. Ela tem o suporte da igreja, grupo de cuidadores da unidade e os vizinhos. Olha como a relação dela, então, com um membro familiar, ao distanciamento dos demais. Isso aqui refere que eu não posso estipular um cuidado praticamente integral para esses que estão, olha, esse aqui fora, né, do contexto de convivência dessa senhora aqui, tá? Então, de acordo, então, com essa dependência dessa idosa, eu vou estipular de acordo com o vínculo dela. Então, praticamente, claro que não vou dar o suporte entre amigos, né, igrejas, está vinculado a questionamentos, a orientações sobre de como ela está. Mas quem tem que manter esse cuidado será então o esposo e chamar para si alguns membros familiares para que eles possam então favorecer o cuidado. Então, tu vai ter para que vocês possam entender, né, quem que é essa senhora, esse senhor desse estudo aqui, tá? Então, o senhor ABS, 84 anos, tem diagnóstico de Alzheimer em estágio avançado e é totalmente dependente das atividades de vida diária. É cuidado por sua esposa, a senhora DRS, de 64 anos. O casal mora sozinho e em residência própria. Ambos recebem aposentadoria, que soma um total de cerca de 3 salários mínimos. Possuem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, sendo os 2 primeiros residem em outros estados e raramente visitam os pais. Então, isso que deu esse distanciamento. A filha sempre teve uma relação conflituosa com os pais, visitando-as raramente. Desde que o marido adoeceu, a senhora DRS frequenta reuniões do grupo de cuidadores da unidade básica de saúde e quando sai, pede ajuda então da sua vizinha que cuida do senhor ABS. As duas possuem uma relação muito forte e frequentam a mesma igreja que desenvolve um trabalho voluntário cuidando de doentes, tá? Então, são acompanhados pela estratégia da família e possuem um excelente relacionamento com a equipe que os visita de acordo com o estabelecido no projeto terapêutico. Então, isso que de acordo com com o mapa, a gente já percebeu aqui de maneira representativa e visual as relações estabelecidas entre a senhora DRS e o senhor ABS, né? Então,
Quem está mais próximo é a filha, então, uma relação conflituosa. Então, isso aqui é importante, nós da equipe de saúde também, saber como é que está esse vínculo, mas a gente também tem que, de alguma forma, contribuir para a melhora dessa relação aqui, tá? Esse daqui já é já a gente representa chamado genograma, tá? Junto com o ecomapa. Então, o genograma, ele está representado aqui pelos símbolos, né? Do quadrado masculino, o redondinho aqui feminino, aqui a relação, então, do parentesco, né? A questão dos filhos, né? Temos, e essas flechinhas, né? Essas linhas estão representando, então, a parte do ecomapa. Então, isso é importante que tenha, senão a gente não vai conseguir estabelecer, então, um entendimento dessa relação familiar, né? Então, essa é representada, então, pelo senhor SP, e aqui a senhora DV, que tem depressão e hipertensão. A gente pode ver que tem uma relação, o pai tem uma relação harmoniosa, né, com a filha, tem um distanciamento da igreja, tem um distanciamento da pastoral, que mais? Alguns desacordos com o filho, a gente percebe aqui algumas relações conflituosas, tá? E aqui está o estudo que aborda sobre ele. Então, o senhor SP está sobrecarregado entre suas preocupações, está o agravamento do quadro de depressão da esposa dele, DV. A neta mais velha, que mantém relação de proximidade com a sua avó, confirma que ela não administra corretamente a medicação prescrita pelos especialistas. Então, voltando lá, dá para a gente ver a relação harmoniosa da senhora com a neta, né? Uma das netas, e eles têm um bom relacionamento aqui com a escola. Segundo a família, a rotina da esposa limita-se a assistir a TV, sentada no sofá, e a maioria das vezes dispersa quanto à programação. Além disso, prefere não manter comunicação. Uma relação conflituosa também existe do Sr. SP com seu filho mais velho, RI, que se recusa a trabalhar e não ajuda nos afazeres domésticos. EG, que seria... cadê aqui o EG? Que seria a filha, né, que está gestante, apesar de residir em outra localidade, mantém seus 3 filhos de relacionamentos anteriores na casa da família, sendo uma criança e 2 adolescentes, sobrecarregando as tarefas diárias do seu pai SP, que tem e apresenta seu filho um histórico de álcool e drogas. SP ainda assume afazeres domésticos e trabalhos que garantem renda familiar. A situação familiar provocou afastamento do Sr. SP da igreja e das atividades voluntárias na pastoral. O paciente, índice, né, que a gente está falando, o SP mantém relação próxima com a unidade básica de saúde e seus membros. Então, a gente dá para perceber aqui que o principal cuidado é o fator da depressão da senhora DV, que está gerando, quem é o seu principal cuidador é o esposo, né? Dentro desse núcleo familiar existem quantas pessoas que vivem dentro dessa família, e acaba sobrecarregando as tarefas, então, do senhor SP.
Então, de que maneira a gente pode, como uma estratégia, né? Então, a partir de eu elaborando um ecomapa, apenas um ecomapa, eu posso também realizar um genograma, eu posso identificar de maneira mais prática essas relações, que vai me ajudar, então, a estabelecer um plano de cuidado, né? Então, que estratégias que possam auxiliar a família do senhor SP, né? Através de afazeres domésticos, cuidados com a senhora DV, o diálogo da família, essa filha gestante, né? Então, esses afazeres domésticos podem ser de maneira que a equipe de saúde converse com essa família e estabeleçam acordos, né? Não é também algo imposto, são sugestões, mas isso deve ser acompanhado, não é uma única visita que eu vou estabelecer isso e tchau, não vou mais. Então, eu preciso ter esse acompanhamento. Se eu estou percebendo que o senhor SP está sobrecarregado, então vamos dividir essas tarefas para os outros moradores. E isso vai, como ele tem uma relação, né, com a dona DV, ele vai deixar, então, cuidados específicos com ela, né? É importante, então, que estabeleça esse diálogo entre a família. Então, com o passar de alguns dias, eu posso estar abordando a questão essas relações conflituosas entre o senhor SP e o filho, né? Estabelecer, então, uma conversa, então, com a filha gestante, né? Então, será que ela está, de que maneira que ela está cuidando, que ela já tem outras, como mostra no nosso exemplo aqui, né? Ela tem filhos de vários relacionamentos, e isso tudo, então, cuidado, então, por essa família, sendo mantido por essa família. Então, gente, não é um trabalho simples de fazer, é um trabalho e não só pelo um profissional, eu, enfermeiro, vou dar conta disso. Não, eu preciso ter um apoio de todo o núcleo, né? Tanto o médico, o agente comunitário, os técnicos de enfermagem, o psicólogo, o farmacêutico, né? O assistente social, fundamental aqui para contribuir no cuidado, então, e para traçar essas estratégias que vão auxiliar no cuidado. Então, nesses exemplos, né, desses cuidados, voltando lá no nosso estudo, vou voltar aqui, da dona Maria, queria saber de vocês, né, vocês podem estar relatando aqui, que maneira, então, que estratégias que eu posso estar construindo ou estabelecendo com essa família, que vai possibilitar, então, uma melhora, que ela consiga, então, compreender os cuidados que ela precisa ter com a saúde, que ela precisa, então, ir nas consultas, né? Assim, ela manter uma qualidade de vida, né? E não piorar mais o quadro dela desse enfisema pulmonar. Vocês podem estar colocando de maneira simples, né, o que vocês estão, que vocês podem estar pensando como uma estratégia de cuidado, de orientação, então, para essa família, tá? Daí, dependendo do que vocês estão escrevendo, a gente aborda aqui e vai relatando para vocês
e vai, então, discutindo sobre esse caso. Então, aqui já apareceu aqui uma informação para nós. Então, da Isabela, fazer um cronograma com as atividades de vida diária para que possa seguir e ter algum resultado. Lembrando sempre que é necessário paciência para explicar os motivos. Isso aí, Isabela, é um exemplo, né? É uma estratégia, estabelecer esse cronograma, né? De que maneira, então, possa ser feitos, lembrando a questão da própria higienização, né? As condições precárias de higiene dessa casa. Aqui a outra. Da Stephanie, percebendo a dificuldade de deslocamento dessa senhora, talvez seria interessante a visita de algum médico à residência da mesma para poder fazer um pré-atendimento, levando a discussão o caso da mesma para uma equipe multiprofissional, onde seriam abordadas as melhores formas de tratamento a essa senhora. Isso, essa também é uma situação complicada, que até então o médico da unidade não foi realizar essa visita, né? Isso, então, dificulta então, esse acesso à questão dos medicamentos, tá? Os medicamentos certos, né? Porque o número das internações dela nos últimos anos acaba sendo mais frequentes, né? E a discussão em grupo, reforçada aqui pela Stephanie, é fundamental, né? Eu, como enfermeiro, fisioterapeuta, na parte da avaliação auscultatória, avaliação respiratória, né? Locomotora também, tem um fator importante, né? A nutricionista, porque ela está um peso emagrecido, né? Devido, então, ele tem esse tipo de doença, tem muito gasto calórico, e isso contribui, então, para que ela seja esse gasto, né, contribui para que ela fique mais emagrecida e ficando mais, então, frágil, né, dependendo, então, de outros para realizar. E é importante esse diálogo, que foi reforçado aqui, entre o marido, a filha, né, e a dona Maria aqui, que é a Nossa Senhora, a nossa paciente que a gente está estudando. Para que esse planejamento seja feito e acompanhado pela essa agente comunitária e repassado isso, então, para a equipe. Então, o que vocês podem sugerir para a dona Maria, o principal cuidado para ela? O que ela precisaria, então, estar melhorando para que ela não fique mais debilitada, né, não sofra mais com essa doença.
gente não tem que, a partir disso, estimular que ela pare, então, de fumar. Esse é um grande motivador de que essa dispneia, ela é mais intensa, então, porque desse quadro do tabagismo, isso a gente precisa, então, que ela assuma, né, a responsabilidade, conversando, para que ela, então, cesse, né? Claro que a gente sabe de que maneira que ela vai fazer isso sozinha? Não. Hoje a gente sabe que existe, pelo Ministério da Saúde, grupos, né, de tabagismo que auxiliam as pessoas a pararem de fumar. Então, de que maneira? Então a filha pode levar uma vez ao dia o grupo, isso vai favorecer que ela tenha vínculos de amizade, formando novos vínculos de amizade, né? Não ficando sozinha em casa, porque até então ela não tem outra atividade a não ser ficar em casa assistindo televisão. Então, isso é importante também que ela seja motivada, né? O marido, então, que está com ela, orientar a questão dos animais domésticos, né, para não ficar dentro de casa, incentivar a higienização, né, manter um quarto arrumado. Se ela faz uso do oxigênio, a questão nós orientamos ela ao cuidado com o torpedo do oxigênio, a máscara, todo o suporte que ele deve ser higienizado, não pode ficar exposto como estava, né, a gente podia perceber no quarto, estava o gato passando em cima da máscara, né, do oxigênio ali, toda nessa sujidade ela utilizando. Então, que ele deve ser higienizado com água fervida, né? Secado num paninho e acondicionado numa sacolinha limpa, higienizada. Quando ela fizer o uso, higieniza de novo, guarda, né? O fogão, a lenha, então que ela não fique próxima a esse fogão a lenha, né? Que deixe o marido, então, fazer auxiliar nessas atividades que é necessário, né, para fazer a questão da alimentação, né? Observar também a questão se ela está fazendo o uso correto dos medicamentos, tá? Estimular ela também, como foi através dessa melhora primeiro do quadro clínico dela, eu tenho que estabelecer essa relação de satisfação com a vida, né? Então, eu não posso, aqui, em algumas situações, interferir nessa vida da Dona Maria, né? Com o fogão a lenha. Se ela tem fogão a lenha, ela não tem, então, a senhora tem que pôr o fogão a gás. Não, se ela vive numa zona rural, eu tenho que adaptar, então, esses cuidados. Porque impondo as situações, eu não vou conseguir manter esse vínculo, né? Então, aos poucos, então, a gente vai estar aconselhando. Então, aqui foi colocado pela Isabela, talvez colocasse horários para fumar, e aos poucos ir diminuindo até a retirada total do fumo. Muito importante colocar algo para fazer pintura, crochê, caminhadas iguais. Isso aí, né? Então, algo que... o que a Dona Maria gostava de fazer? De pintura, crochê, né? Quem que visitava a senhora? Então, vamos estabelecer esses vínculos, vamos reforçar para que ela seja motivada a esse cuidado, né? A agente comunitária que atende dela, ela é muito responsável. Então, toda vez que o nosso grupo vai a cada 15 dias, ela mantém, então, esse contato conosco e vai passando, então, como está sendo cuidado da Dona Maria, né? Então, a gente tenta, com as visitas domiciliares, estar reforçando isso para ela. Então, cada dia, a gente trabalha um desses tópicos, né? Então, nada assim de uma maneira geral, eu coloco tudo numa única visita.
eu devo, sim, estabelecer metas, né, e aos poucos ir trabalhando. Claro, se não conseguir, o que a gente tem que fazer não é desistir, é traçar novas situações. Se eu não consigo pela unidade, por que eu não consigo? Vamos, então, encaminhar ela por um ambulatório, né? Algumas instituições aqui do município têm ambulatórios que atendem doenças crônicas, então, por que não levar, né? Então, às vezes, envolvendo outros profissionais junto, contribuem para auxiliar ao quadro dessa senhora, tá? Então, eu vou, da nossa aula, então, eu queria abordar, assim, finalizar com essa maneira prática, né? Para não ficar só numa teorização, saber que existe maneiras no nosso dia a dia de se trabalhar o idoso, e eu reforço sempre que a gente precisa ter atenção, principalmente aos idosos que estão em domicílio, né? Porque em casa, eu sempre falo para quem vai comigo nas visitas, né? A gente tem que valorizar as pessoas que estão cuidando, né? Muitas vezes, quando eu faço visita, principalmente a idosos que tem algum tipo de lesão, feridas, né? Eu não posso estar impondo, né? Teve um caso em que a senhorinha passava talco numa lesão por pressão do marido dela, numa lesão bem exposta, aberta, porque a vizinha, falou para ela que era bom. Então, de uma maneira tão, Dona Maria, né? Esse talco, vamos deixar para outra situação, vamos passar outra coisa aqui na ferida do seu José, né? Outras situações também tive que a neta cuidava da senhorinha, e eu abordando a neta, ela criticava, falava, não é assim, é desse jeito e tal, impondo, né, o que ela fazia. Então, a conduta também, eu valorizei, que bom, né, que a neta está cuidando bem da senhora, como é minha primeira visita, né, você pode estar falando como é que você faz, e a partir dessa abordagem, então, ela começou, então, a amenizar o tom da voz, a parte da conversa, e aceitando, então, os cuidados que a equipe em si estava passando para ela, né? Então, o diálogo nessas situações é muito importante, e estabelecer, então, metas para isso, né? Então, dentro de uma comunidade, quem são esses idosos frágeis que precisam mais atenção, né? Os idosos estão acamados. Fazer um trabalho intenso, né? Nessas situações para que não evoluam para outras doenças, né? Que a gente tem trabalhar sempre no sentido da prevenção e promoção da saúde, tá? Alguma dúvida, gente, referente de uma maneira geral da disciplina, algum tópico específico? Fiquem à vontade. Quem está abordando aqui. Daí, nós, daqui a pouquinho, já vamos finalizar, então, nossa aula.
Então, não está tudo certo, né? Eu espero que tenham gostado, então, dessa nossa aula, e também desse módulo, dessa disciplina, que eu particularmente gosto bastante. Então, tentei fazer de uma maneira prática as atividades, né? Trazendo pudesse trazer mapas conceituais, exemplos, né, de atividades realizadas com os idosos, para que a gente perceba de maneira efetiva essa política, né, de atenção à saúde do idoso, o que cada município, o que cada atenção está sendo desenvolvida, né? Se alguém tem mais dúvidas. Então, gente, muito obrigada, né, pela atenção. Estou à disposição pelo meu e-mail. Boa noite, Sandra. Boa noite. A Débora falou que tá legal. Que vocês, então, tenham uma boa semana. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail, né, que a gente está à disposição para auxiliá-los. Boa noite. Boa noite a Débora, a Isabela, Yara, Josiane. Espero que esteja contente de vocês. Tchau.